Hoje nós iniciamos, então, mais uma nova aula sobre gênero textual poema. Nós vamos ler agora um poema de Fernando Pessoa, considerado um dos maiores poetas da língua portuguesa. Pessoa é celebrado não só por seu talento, mas por ter inventado heterônimos, ou seja, poetas-personagens, que tinham nome e personalidades próprios. O poema que leremos a seguir é um desses poetas personagens. Então, heterônimo é um autor fictício criado pela imaginação de um autor real com identidade própria, cuja obra apresenta traços estéticos distintos da produção literária do seu criador. Vou ler para vocês, então, agora o poema em linha reta, Álvaro de Campos. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita, indiscutivelmente sujo. Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda, eu que tenho sido cômico às criadas de hotel. Eu que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes, eu que tenho feito vergonhas financeiras pedindo emprestado sem pagar, eu que, quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado, por fora da possibilidade do soco. Eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas, eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe, todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana, que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma covardia. Não, são todos o ideal, e os ouço e me falam. Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Ó príncipe, meus irmãos! Ai, estou farto de semideuses. Onde é que há gente do mundo? Então, sou só eu que é vil e errôneo nesta terra? Poderão as mulheres não o terem amado, podem ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu, que venho sido vil, literalmente vil. Vil no sentido mesquinho e infame da vileza. Então tá, então agora nós vamos explanar um pouco o que é cada trechinho aqui do poema. O que esse poema quer trazer para a gente para os dias atuais. Então, vamos lá. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. O que ele quer dizer aqui? Com esses primeiros dois versos, o sujeito mostra qual a premissa do poema, o tema da qual vai falar, o modo como todas as pessoas que conhece aparentam ser perfeitamente e levar vidas sem falhas. Não levam porrada, ou seja, não são agredidos pelo destino, não perdem, são campeões em tudo. O sujeito lírico sobre si mesmo. Depois de mencionar a falsa imagem da perfeição dos seus contemporâneos, o sujeito lírico passa a se apresentar listando os seus maiores defeitos, suas falhas e vergonhas. Então, assim, esse gênero textual, o poema aqui, esse poema de Fernando Pessoa, nós vamos dividir em 5 planos de aula. Esse primeiro aqui, nós podemos ler, né, o poema, podemos pedir para o aluno interpretar sozinho, podemos pedir para ele compartilhar, né, em grupo,
e dizer e pedir a cada trecho o que fala. Então, aqui eu estou sugerindo o que fazer em cada trecho. Eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, indiscutivelmente sujo, eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Não tenta se mostrar como um campeão, esse é o eu lírico, né? Não procura passar a imagem de ser um homem bom ou sério. Pelo contrário, se afirma como reles, como vil, e assume, mesmo não cumprir regras básicas de higiene que são socialmente esperadas. Porco, sujo, sem paciência para tomar banho. Aqui, o que ele está querendo dizer? Que ele é um ser humano, né? Que ele é normal, que ele erra, que ele falha, né? Que esse negócio de ser completamente, como podemos dizer assim, correto, de certa forma, não existe, né? Aqui mais um trecho. Eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado tenho sido mais ridículo ainda, eu que tenho sido cômico, as criadas de hotel, eu que tenho sentido o piscar dos olhos dos moços dos fretes. Então vamos lá. Aqui o sujeito lírico confessa também a sua incapacidade de se relacionar com os outros, afirmando que é ridículo, absurdo, grotesco, mesquinho e que tem enrolado os pés publicamente nos tapetes da etiqueta, ou seja, que acaba se humilhando por não saber como agir em público. O que isso acontece com muitas pessoas nos dias de hoje. Admite que é maltratado pelos outros e não se sente capaz de encará-los. Tenha sofrido enxovalhos e calado. E que, quando tenta responder apenas, se sente mais envergonhado. Que, quando não tenha calado, tenha sido mais ridículo ainda. Nessa passagem, afirma também que o seu comportamento inadequado é percebido até pelos empregados, referindo o desprezo das criadas do hotel e dos moços do frete, que deviam tratá-lo com algum respeito e reverência. Eu, que tenho feito vergonhas financeiras, então mais nesse trecho, pedindo emprestado sem pagar, eu que, quando a hora do soco surgiu, que tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Vai mais longe, confessando sua desonestidade, dando conta de suas vergonhas financeiras, das vezes que pediu emprestado sem pagar, falando sobre dinheiro desta forma. Não para contar vantagens, mas para admitir insucesso e ruína. E sujeito lírico aborda um dos temas tabu da sociedade, onde que hoje nós podemos ver nas redes sociais que todo mundo é lindo, bonito, magro, pele boa, cheio do dinheiro, todo mundo com telefone desses da moda, carro bom, todo mundo passeando na praia, quando a gente sabe que, na verdade, nem sempre é assim, né? Ou, às vezes, estão nessa vida, mas estão com muitas dívidas, né? Pegam emprestado para poder ostentar essa vida. Outra coisa que ninguém gosta de confessar, mas que o sujeito admite, é sua covardia, a sua incapacidade de se defender e de lutar pela própria honra, preferindo se desviar dos golpes. Então, eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas, eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. Nesses versos é evidente o isolamento do sujeito lírico, que se sente à parte dessas condutas de fingimento social, e assim está totalmente solitário, pois é o único que reconhece o próprio infortúnio, os próprios defeitos. Toda a gente que eu conheço e fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho. Nunca foi senão príncipe, todos eles príncipes na vida. Na sequência que foi dito acima, o sujeito lírico expõe a sua dificuldade em dialogar com outras pessoas, pois todas fingem serem perfeitas. Só contam e mostram aquilo que é conveniente, o que querem transmitir aos outros para impressioná-los. É o que a gente acabou de falar ali, né? Eu uso a questão das redes sociais, porque hoje os alunos usam muito, né? Então, o que a gente vê? Eles querem o tênis da moda porque o fulano está usando, eles querem
o celular da moda, a roupa, mas quando, na verdade, aquele que está apresentando isso nem sempre está sendo honesto, né? Talvez está também emprestando essa roupa para poder aparecer, mas acaba influenciando, né? Quem me dera ouvir de alguém a voz humana, quem confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma covardia. Não, são todos o ideal. Eis o oiço e me falam. Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil, ó príncipe, meus irmãos? Assim, procura um companheiro, alguém igual a ele, uma voz humana, a que se exponha tal como ele faz, relatando todos os seus defeitos e pontos fracos. Só assim poderia existir verdadeira intimidade. Também é transmitida a ideia de que, mesmo quando admitem pequenos fracassos, as pessoas nunca assumem os seus maiores erros e falhas. São todos o ideal. É esse o mundo de aparências que Campos critica neste poema. Arre, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Então, sou só eu que é vil e errôneo nesta terra? É evidente o cansaço perante a falsidade dos outros, que mesmo quando sofrem adversidades, conseguem sempre manter a compostura, a dignidade, as aparências, não comprometem a sua imagem pública. Tem gente que, mesmo não podendo, ou que já foi à falência, que já perdeu tudo, que a gente sabe que não estão por cima da carne seca, como se diz no ditado, mas se mantém, né? Ficam ostentando o que não tem. Então, são poucas as pessoas que admitem a sua condição atual de vida, né? Isso é bom trazer para o aluno, principalmente nessa fase da vida deles, onde que eles começam a descobrir as coisas e eles acham que tudo é um conto de fadas. Como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu que venho sido vil, literalmente vil. Vil no sentido mesquinho e infame da vileza. Esses 3 últimos versos parecem resumir a impossibilidade de relacionamento entre o sujeito lírico e os outros, que intitula de seus superiores devido à imagem irreal de perfeições que criam de si mesmo. Então, essa é uma parte dos planos de aula que nós podemos abordar, essa interpretação, esse questionamento, o que esse poema traz de crítica da sociedade, né? E agora tem as outras partes, também podemos pedir aqui qual é o principal assunto do texto, como o eu poético se apresenta, aqui os versos, sempre falando do eu poético, que ele propõe a refletir, né? Se os alunos concordam. Então, aqui tem mais partes de interpretação do texto, né? Do poema. Aqui, ó. Quais dessas atitudes se poderia associar o poema de Fernando Pessoa? Então, aqui tem vários adjetivos que nós podemos pedir para o aluno informar. Aqui fala um pouco sobre o heterônimo, né? Qual que é o heterônimo deste poema? Aqui também temos os recursos expressivos, né? Que ele fala sobre como ele descreve, como o eu lírico, o eu poético descreve a si mesmo, quais das afirmações a seguir explicam o porquê de o eu poético empregar esses adjetivos em relação a si mesmo, que são os trechos do livro, né? Enfim, tem uma infinidade de trabalho para passar para o aluno, né? E por fim, também, o que eu considero muito importante é essa parte do poema em linha reta de Álvaro de Campos, faz uma crítica evidente à sociedade a qual pertencia, expondo o modo
como os outros apenas querem dar e conhecer o melhor das suas vidas. Expõe o vazio e a hipocrisia de uma sociedade de aparências, bem como a falta de pensamento de sentido crítico dos seus semelhantes e as suas tentativas permanentes de conquistar o respeito e admiração dos outros. Assim, o sujeito lírico deseja que as outras pessoas, tal como ele, sejam capazes de assumir e demonstrar as suas falhas, o seu lado pior, em vez de negar e esconder aquilo que tem de mais baixo e humilhante. Procura mais transparência, sinceridade e humildade, menos orgulho e menos ilusões de grandeza, desses semideuses que mentem a si mesmo e aos outros para tentarem alimentar seus egos. Em todo poema existe um tom de desafio e provocação aos seus pares. O sujeito lírico pretende, com essa composição, incentivá-los e contarem a verdade e se mostrar como são, e aceitarem que são humanos e falíveis, como só assim podem criar relações verdadeiras. Então, quando a gente traz para o aluno refletir esse poema, a gente também pode fazer com que ele exponha a situação dele, o que ele entende, se ele já vivenciou esse tipo de situação, que parece que, né, só com a gente que acontece as coisas erradas, com o outro é sempre tudo muito bom, tudo muito certo. Então, tem uma infinidade de coisas a serem trabalhadas nesse plano de aula, em cima deste poema.